Olá pessoal, eu me chamo Jonathan e hoje eu vou mostrar para vocês um dos produtos desenvolvidos na Agência Nacional de Energia Elétrica, voltado para o setor de transmissão de energia, que é o Sistema de Gestão Geoespacializada da Transmissão, o GGT. O GGT ele iniciou na ANEEL em 2017, numa parceria junto com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, com uma finalidade de monitoramento das linhas de transmissão por conta de uma demanda relacionada aos desligamentos das linhas de transmissão, ocasionados em grande parte por conta de queimadas. Então, o INPE desenvolveu uma plataforma e um aplicativo para utilização em campo, e a ideia era que a agência pudesse internalizar essas informações coletadas no campo e informadas pelos agentes para o monitoramento das linhas de transmissão. E em 2020, a ANEEL resolveu trazer o GGT para dentro dela, né? Então, foi solicitada a migração das funcionalidades do sistema desenvolvido pelo INPE, né, com a possibilidade de criar aplicações e painéis para fazer o acompanhamento dos dados que eram enviados pelos agentes. Os agentes precisam enviar dados relacionados às inspeções e às limpezas das faixas de segurança das linhas de transmissão todos os meses. Então, esse sistema seria em um ponto para acompanhar o envio desses dados, verificar também o cumprimento dessas execuções de inspeção e limpeza, e também fazer um monitoramento em relação às queimadas, né, próximas às linhas, e também dos desligamentos relacionados a essas linhas, né? Então, a aplicação ela também deveria permitir a coleta de informações em campo, né, de inspeções, limpezas ou fiscalizações, e coletando também os registros fotográficos, né, as fotos que evidenciaram as atividades realizadas em campo. Então, basicamente, essas eram as funcionalidades desse sistema e que a ANEEL solicitou que fosse internalizado. Então, para isso, a gente utilizou, desenvolveu, baseada num sistema ArcGIS, com a integração de diversas aplicações. Então, dentre elas, a gente tem o ArcGIS Pro, onde a gente faz, dentre outras atividades, né, a manipulação e a formatação dos dados que são enviados pelos agentes para inserção nesse sistema, né? A publicação também dos dados, tanto tabulares quanto geográficos, para o portal, que é a plataforma de onde são consumidas as informações do sistema. Utilizamos também o ArcGIS Enterprise para gerenciamento dos dados no portal e no server, né? E também para cadastro e gestão dos usuários, né? A ANEEL, ela disponibiliza um usuário nomeado para cada um dos agentes para acessar a plataforma. Então, é possível fazer esse cadastro e gerenciamento desses usuários por meio do ArcGIS Enterprise. Pelo ArcGIS Dashboards, né, que compõem grande parte das aplicações do sistema, a gente faz a consolidação dos dados que são enviados pelos agentes e também processados dentro da agência, e dentre outras aplicações também a visualização dos dados coletados em campo pelo aplicativo que eu vou mencionar daqui a pouco. O ArcGIS Web App Builder, que também compõe uma das aplicações do sistema, que especificamente é utilizado para análise dos dados espacializados das linhas de transmissão e dos vãos, né? Então, é possível também verificar as mudanças ocorridas relacionadas às limpezas desses vãos por imagem de satélites por meio dessa aplicação. Temos também o ArcGIS Survey 123, que é a plataforma móvel, né, a
aplicação para dispositivos móveis que utilizamos, que ele permite a coleta dessas informações de campo, as vistorias, as limpezas e também fiscalizações realizadas nas linhas de transmissão e a coleta das fotos, né, evidenciando esses trabalhos, tanto de inspeção, limpeza e fiscalização. E tudo isso é congregado dentro de um ArcGIS Experience Builder, que é uma plataforma que consolida todas essas aplicações em uma página interativa. Então, o usuário acessa uma única página e consegue, por ela, ter acesso a todas essas outras aplicações, de forma simples e prática. Então, as características principais, né, dessa plataforma é que ela possui uma estrutura modular. Então, são diversos módulos, onde cada um tem uma temática específica e informações específicas, né? Os acessos customizados para cada agente. Então, cada agente entra com o seu usuário e senha nomeado e o perfil é diferenciado dependendo da empresa, né? Também temos um gerenciamento do acesso baseado nesses perfis, né? Então, a gente tem um acesso completo aos dados. Isso significa acesso aos dados de todos os agentes pela ANEEL, pelo ONS, Ministério de Minas e Energia ou qualquer outro agente, né, que a ANEEL indique que seja necessário esse acesso completo. E já para os agentes de transmissão, de fato, as empresas, né, o acesso é restrito aos respectivos dados daquela empresa. Tem também uma possibilidade de diferenciação do perfil, separando entre usuários web e usuários do aplicativo móvel. É bem comum as empresas terceirizarem os trabalhos de inspeção e limpeza nos vãos. Então, a empresa que é contratada para fazer esses serviços, ela basicamente utiliza somente o aplicativo móvel. Então, não há necessidade de acesso à plataforma web. Então, por isso tem essa separação do usuário que tem o acesso à plataforma web e também o acesso ao aplicativo móvel. Então, agora eu vou mostrar para vocês um pouco da visão geral dessa plataforma. Como eu falei, ela tem essa estrutura modular. Basicamente, a gente pensou em 5 módulos. Um módulo que seria um painel geral de acompanhamento, onde são mostradas informações gerais como a quantidade de linhas e vãos, coisas assim. Um módulo para monitoramento dos dados de limpeza, que é mais focado para os dados que são enviados mensalmente pelos agentes, conseguindo detalhar melhor essas informações, vendo questão de consistência dos dados e quais os dados foram informados. Um terceiro módulo que ele se subdivide em 2 componentes. Um módulo que é uma aplicação voltada para monitoramento das linhas, mais especificamente voltada para a questão dos focos de calor e queimadas nas proximidades das linhas, e um outro componente voltado para monitoramento dos vãos, onde é possível ver de fato se foi feita a limpeza daquele vão, né? Vão sendo a faixa de segurança da linha, né? Um quarto módulo, que seria para acompanhamento das ocorrências de desligamentos, que são enviados pelo ONS, e um quinto módulo para o acompanhamento dos dados enviados pelo aplicativo móvel nas vistorias. Então, detalhando um pouco mais cada um, no primeiro módulo, né, um módulo de situação geral, painel de situação geral, ele basicamente consolida informações gerais daquele agente ou daqueles agentes, quando o caso do acesso geral, né, pela ANEEL, por exemplo. Ele mostra algumas informações
como número de linhas monitoradas, número de vãos, percentual de inspeções e limpezas que foram executadas e algumas informações sobre inadimplência, algumas informações gerais assim mesmo. Um segundo módulo, ele é um painel de monitoramento dos dados de limpeza. Como eu falei, ele é mais focado nos dados que são enviados mensalmente pelos agentes. Então, com isso é compilado tudo nesse painel, onde é possível verificar o número de arquivos que foram recebidos, né, na agência pelos agentes, tanto por ano ou pelo mês, né? Nesses arquivos também são informados quais os vãos e quantos vãos têm autorização ambiental para ser realizada a execução de limpeza. Então, é também possível verificar essa quantidade por meio desse painel. Ver também questões de quantos vãos, né, quantas informações de vãos foram enviados por arquivo e ver como está a consistência desses dados enviados pelos agentes. No módulo 3, né, voltado para a primeira componente que eu mencionei, que é voltada para o monitoramento das linhas, então ele já traz uma visão mais espacializada das linhas de transmissão. Os outros painéis são mais de indicadores e gráficos, esse é mais espacializado. E ele traz também a localização das linhas, bem como os focos de calor, cicatrizes de queimadas próximos às linhas, e alguns indicadores como extensão das linhas, tensão, quantidade de focos nos últimos dias, entre outros. O segundo componente desse módulo 3, que é o módulo de monitoramento dos vãos, ele também permite uma localização mais espacializada dos vãos, permite chegar no detalhe de fato do vão mesmo, dar o zoom no vão. E ele traz informações também sobre a análise de limpeza, né, que é realizada dentro da agência por meio de sensoriamento remoto. Essa análise de limpeza ela é gerada por meio de um script desenvolvido em Python, que utiliza imagens do satélite Sentinel-2, e utiliza, com base nas imagens desse satélite, o índice de vegetação NDVI. Então, basicamente, ele faz uma detecção de mudanças, né, com base na data informada pelo agente que foi realizada a limpeza. Ele pega uma imagem de antes e depois dessa data informada e realiza a detecção de mudança. É mais uma forma, na verdade, de verificar se de fato foi realizada a limpeza naquele vão. Então, nesse módulo é possível visualizar essas informações, bem como as próprias imagens também de satélite, Sentinel-2, e a transição de uso, né, através de uma ferramenta chamada Swipe, dentro dessa plataforma, é possível fazer essa transição de uso, ver a imagem de antes e depois ao mesmo tempo, conseguindo visualizar na própria imagem essa mudança após a limpeza. O quarto módulo, que é o de ocorrências de desligamentos, ele permite a visualização desses dados de desligamento, onde que eles ocorreram, né, na linha de transmissão, quando eles estão espacializados. Então é possível dar o zoom no local do desligamento e fazer algumas correspondências com os focos de calor e cicatrizes de queimadas próximas, se houver, para tentar qualificar e definir o porquê daquele desligamento, né? Então, às vezes esses dados também não são espacializados, não é possível identificar o local exato, mas de toda forma as informações tabulares são apresentadas e é possível fazer a consulta por essa plataforma também. Então, além disso, ele traz também alguns indicadores, como o número de ocorrências, entre outras informações. E, por fim, o módulo 5, né, de vistorias, ele é voltado para o monitoramento dos dados que são enviados pelo aplicativo, o Survey, e por ele é possível visualizar as fotos e os dados que foram coletados pelo formulário, né? E
Também a visualização das etapas de fiscalização, no caso do acesso para a ANEEL. Para o acesso dos agentes só tem disponível as informações de inspeção e limpeza. Para a ANEEL tem, além desses, uma aba específica para a visualização dos dados de fiscalização quando ela realizar. E nele também é possível visualizar os dados obtidos pelo processamento por sensoramento remoto, que é feito na agência, né, para comparar também e qualificar melhor essa limpeza. Então, agora uma visão geral do aplicativo móvel, né, ele tinha algumas necessidades principais, né, que era basicamente permitir a coleta das informações durante as inspeções e limpezas realizadas nos vãos, né, e permitir também a coleta das fotos para poder evidenciar a execução dessa atividade, desse trabalho. Era necessário também que fosse possível o funcionamento no modo offline, porque grande parte das linhas de transmissão elas são em locais distantes e em locais onde normalmente não se tem sinal de internet. Então, era necessário que fosse coletada essas informações, armazenado de forma offline para depois enviar, né, quando chegasse no escritório, por exemplo. Então, é possível isso também. E a compatibilidade com diferentes sistemas operacionais, né, uma vez que não é possível indicar um dispositivo específico, um aparelho específico para o agente utilizar, então fica a critério dele, então é necessário que o sistema seja compatível com diferentes sistemas operacionais. As características principais dele é que por um mesmo formulário o agente consegue diferenciar se ele está realizando uma inspeção ou limpeza, no caso da ANEEL uma fiscalização também, e essas informações são depois classificadas e mostradas de forma separadas dentro da própria aplicação web, né? Esse aplicativo ele permite a delimitação de uma área de interesse, ou seja, um polígono. A versão anterior ela permitia somente a coleta de um ponto do local onde estava sendo realizada a coleta das informações. A vantagem do polígono é que ele permite você classificar e individualizar melhor as atividades realizadas dentro do vão. O vão, normalmente, ele possui uma área, de certa forma, extensa, e as atividades que são realizadas nele não costumam ser únicas. Então, às vezes o agente informa que precisa realizar um corte raso, mas esse corte raso não necessariamente vai ser realizado em toda a área do vão. Então, com essa possibilidade de desenho de um polígono, é possível o agente individualizar essas áreas e classificar de forma diferente, dando um maior detalhe para as atividades realizadas naquele vão. E também esses formulários são customizados, né? Então, cada agente tem acesso a um formulário específico para a empresa, customizado com a logo e tudo mais. Lembrando também que todos os dados dos agentes são filtrados só para os respectivos dados dele mesmo. Então, quando ele vê as informações no formulário, se tratam somente das linhas que estão sob sua gestão. E as principais vantagens, né, desse aplicativo primeiro, a sua integração direta com as outras aplicações ArcGIS que são utilizadas no sistema, né? O desempenho, estabilidade e segurança nos tratamentos dos dados. Isso é uma parte bem importante, considerando que para o funcionamento offline, às vezes são carregados mapas offline, então isso não altera o desempenho da aplicação. E, como eu mencionei também, a possibilidade do maior detalhamento da área inspecionada usando esses polígonos, né? Então, o agente consegue informar diferentes cenários de limpeza no mesmo vão.
Então aqui basicamente a estrutura geral, como eu mencionei. Ali abaixo a gente tem os dados geográficos que são processados e armazenados no servidor e publicados no portal, né, que depois será a base para ser consumido na aplicação como um todo. Os dados de campo coletados no survey também são integrados com o portal, né, o portal da ANEEL, no caso, e já à medida que o agente envia os dados pelo aplicativo, já é integrado com o portal que a aplicação consome diretamente. Futuramente, com a implementação do BDIT, esses dados também vão ser integrados com o portal e automaticamente consumidos pelo sistema em geral. E como eu falei, a estrutura dele está montada nesses módulos, né, nos 5 módulos, e estruturados dentro de uma plataforma que foi desenvolvida pelo ArcGIS Experience Builder. Agora eu vou mostrar um pouco como está formatado o sistema, para vocês verem um pouquinho melhor. Então, essa é a página inicial, elaborada por meio do Experience Builder, onde é possível navegar para cada uma das aplicações por meio desses botões. Então, temos os botões na lateral direita e também os mesmos botões na parte superior da página. Então, tanto um quanto o outro botão leva para a mesma página, que é uma aplicação específica, um módulo específico dentro do sistema. Essa é a primeira visão, né, do painel da situação geral, onde traz algumas informações gerais mesmo, como quantidade de linhas, de vãos, quais empresas estão inadimplentes. Como eu falei, as empresas elas devem mandar os arquivos mensalmente, então é possível fazer o acompanhamento desse envio aí para ver quem está inadimplente no envio desses dados. Um segundo módulo, né, a segunda página, um painel também para acompanhamento dos dados que são enviados mensalmente, já com maior detalhe. Então, pegando os dados de fato que são enviados nesses arquivos, é possível dar um detalhamento maior, ver como que está a situação de cada das linhas de transmissão, dos vãos, naquele período, naquele ano específico. O terceiro módulo, né, que é para o monitoramento das linhas de transmissão, onde a gente consegue já ver uma parte espacializada das linhas de transmissão, com registro de focos de calor na última semana, nos últimos dias, bem como outros gráficos e objetos interativos dentro dessa plataforma. A aplicação, né, elaborada pelo Web App Builder, que permite o monitoramento dos vãos. Aqui o usuário, né, ele vai ter acesso ao filtro que permite ele navegar diretamente para o vão específico que ele queira e ver as informações daquele vão, se o vão foi limpo, como que está a situação daquele vão. E também é possível visualizar, como eu falei, a transição do uso, né, por meio das imagens Sentinel. Então, com a ferramenta do Swipe, né, a plataforma permite visualizar uma situação de antes da limpeza, né, como é o caso dessa imagem, e de depois da limpeza, como é o caso dessa outra imagem, permitindo, sim, fazer a verificação visual de que de fato houve a limpeza, além, claro, das fotos que o agente envia pela aplicação móvel. Aqui também é possível fazer um filtro para as imagens de satélite Sentinel-2. As imagens que tem no sistema, por enquanto, estão disponíveis basicamente para a área de interseção com as linhas de transmissão, não é para toda a área do Brasil, mas por meio da data da imagem, da localização, é possível fazer o filtro e
consultar as imagens Sentinel por essa aplicação também. O penúltimo módulo, que é o de ocorrência de desligamentos, ele traz de forma espacializada também os desligamentos ocorridos das linhas de transmissão. Ele apresenta uma lista à esquerda com os desligamentos ocorridos, que ao clicar ele dá o zoom no desligamento de fato e traz os detalhes do desligamento aqui. Então, para cada um dos desligamentos é possível fazer essa análise mais detalhada. E, por fim, o painel de vistorias, onde apresenta os dados coletados pelo aplicativo e, de forma similar ao painel de ocorrências, ele apresenta a lista das limpezas aqui, ou inspeções e fiscalizações realizadas, que quando o usuário clica, ele dá o zoom no vão específico e traz as informações detalhadas do vão e as fotos coletadas para aquele vão naquele período filtrado. Então, basicamente era isso. Eu vim trazer para vocês essa solução, que é uma solução completa, utilizando o sistema ArcGIS, e que tem ajudado bastante no monitoramento das linhas de transmissão pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Então, muito obrigado, agradeço pela participação e até mais.